Bom dia, pessoal, aqui é a Carol e hoje nós chegamos ao capítulo 15 de Provérbios, né? Podemos dizer que nós estamos na metade, né? Apesar de ter 31 capítulos, nós chegamos aí à metade do livro de Provérbios. Eu quero agradecer você que está até aqui, você que tem acompanhado os vídeos, muito obrigado por se inscrever no canal, por curtir, por compartilhar com as pessoas. E vamos começar então a fazer a leitura desse capítulo 15, tá bom? Vai dizer assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então já começa ensinando sobre a questão do saber falar, né? Quando nós falamos de forma ríspida, isso vai despertar fúria nas pessoas. Então nós precisamos saber falar com as pessoas, de que forma falar, como se expressar com as pessoas, né? Porque a forma como nós falamos às vezes vai ofender aquela pessoa, ainda que não seja a nossa intenção. É importante que nós venhamos vigiar o jeito que nós falamos, né? A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repressão revela prudência, né? O insensato despreza, faz pouco caso, não dá bola, não acolhe essa disciplina, mas quem acolhe a repressão revela prudência, né? O prudente, no caso. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhe trazem inquietação. As palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Há uma severa lição para quem abandona o seu caminho. Quem despreza a repressão morrerá. A sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais o coração dos homens. Ou seja, a questão de morrer ou viver está diante de Deus, né? O Senhor conhece isso, sabe disso, sabe quando será, né? A sepultura será aberta para determinada pessoa. E quem dirá, né, quanto mais o coração dos homens, né? O Senhor sabe exatamente todas as nossas intenções, tudo que nós queremos, quando nós fizemos algo. Ele conhece o porquê estamos fazendo algo, então a gente sempre tem que se questionar em relação a isso, né? Qual é a real intenção de fazermos o que estamos fazendo? Porque muitas vezes nós podemos fazer a coisa certa com a intenção errada. Então isso precisa sair em oração, isso precisa estar sendo pensado sempre a nosso respeito, né? Sobre nós mesmos, nós meditarmos sobre isso e pedir para que, se essa intenção não for boa, que o Senhor mude isso dentro do nosso coração. Porque Ele vai olhar a nossa intenção, né? O que de fato está dentro do nosso coração. O zombador não gosta de quem o corrige, mas nem procura a ajuda do sábio. Né? A questão de não gostar de ser corrigido é uma coisa que a gente sabe que quem gosta de ser corrigido já se mostra uma pessoa mais sábia, né? Quem não se importa em ser corrigido. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito, né? Esse é um versículo bem conhecido também. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação, né? Com incomodação, com problemas. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio, né? E a gente sabe como isso de fato é verdade, né? Muitas vezes existem famílias que têm tantas posses, tantos bens, mas eles não vivem em paz. Eles têm famílias tão simples que com tão pouco eles conseguem viver em paz, porque de fato eles estão ali diante da justiça, né? Eles são justos diante do Senhor e isso agrada a Deus e Deus abençoa eles com essa harmonia em família, né? O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Ou seja, um irritável, aquele que se irrita por pouca coisa, né? Qualquer coisa ele se estoura, qualquer coisa, o conhecido como pavio curto, né? O homem irritável provoca dissensão, né? Provoca divisão, provoca brigas. Mas quem tem paciência acalma a discussão, ou seja, a paciência é um dos frutos do Espírito e nós precisamos desenvolver esse fruto, né? O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é estrada plana. O filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza sua mãe.
A insensatez alegra quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com retidão. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros, ou seja, ouçam conselhos de pessoas certas, de pessoas já que viveram mais do que você, tiveram mais experiências, pessoas que você sabe que são pessoas de Deus. É lógico que nós não podemos ouvir conselhos de qualquer pessoa, né? Não adianta muitos conselhos de pessoas erradas, mas que na multidão de conselhos de pessoas sábias a gente encontra essa sabedoria e pode aplicar isso na nossa vida, né? Então a gente precisa saber com quem se aconselhar. Dar resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom um conselho na hora certa, né? Da pessoa certa na hora certa. O caminho da vida conduz para cima. Quem é sensato, conduz para cima quem é sensato, para que ele não desça a sepultura. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada das palavras ditas sem maldade. O avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, ou seja, não está dando valor para si mesmo, né? Porque quem não ouve a repressão a si mesmo está se destruindo, né? Evitando que ele não quer que seja corrigido, então ele está fazendo aquele mal para si mesmo. Então aqui diz, quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repressão obtém entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra, né? Isso aqui foi o que a gente falou desde lá do começo, que o temor do Senhor ensina a sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a humildade antecede a honra. Né? As pessoas humildes, elas são honradas. Por quê? Porque a humildade é algo necessário, né? Lá no Novo Testamento, Jesus mesmo vai falar sobre isso. Não chegue num lugar e já vá lá pra frente como se você fosse uma pessoa super importante. Não, que essa honra, ela venha da sua humildade. Se sente num lugar onde estão as pessoas mais humildes e seja humilde, porque se você for humilde, as pessoas irão lá e irão te honrar, né? Fazendo essa comparação de que muitas vezes nós queremos estar à frente, nos aparecer, como as pessoas falam, né? Estarmos em lugar de destaque por causa do nosso orgulho, porque nós não queremos ser menosprezados, mas o Senhor, ele honra o humilde, ele honra aquele que realmente entende o seu lugar, não aquele que se menospreza, não aquele que... Porque a humildade, ela não é uma pessoa que se veste mal, uma pessoa que é muito pobre, a humildade, ela está dentro de cada um de nós. Existem pessoas extremamente pobres, né? Sem condições alguma, que são muito orgulhosas. E existem pessoas muito ricas, com muitas posses, que são humildes. E o Senhor vai olhar para essa humildade que está dentro do nosso coração. Não essa falsa humildade que nós transparecemos, né? Então, a gente aqui diz, né? A humildade antecede a honra. Então, por isso, nós precisamos ser humildes, ter essa consciência de humildade, para que nós possamos ser honrados pelo Senhor. Nós não podemos esperar a honra sendo nós orgulhosos, né? Então, aqui fala muito sobre isso, né? Fala muito sobre a questão dos pensamentos maus, falar muito sobre o pensar antes, sobre o pensa bem, as pessoas que pensam bem antes de responder, sobre o saber falar, sobre a questão das palavras, né? Sobre a questão que essas palavras que nós falamos têm de impacto na vida das pessoas, sobre nós sabermos receber a repreensão, acolher a correção, para que nós possamos crescer, né? Desde criança isso é muito importante. As crianças que não são disciplinadas, elas vão futuramente ter problemas, e assim é durante a nossa vida também. Tá bom? Então, mais uma vez eu digo para vocês, leiam com mais calma também esse capítulo em casa, releiam ele, questionem, perguntem ao Senhor o que mais Ele deseja falar ao coração de vocês sobre isso, e permitam que a palavra do Senhor nos corrija, né? Nos repreenda, nos discipline, que a palavra do Senhor está aqui para nos ensinar, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu quero te pedir para que você não esqueça de curtir, que quando você curte, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas, e essa é a nossa intenção, tá bom? Obrigado e até mais, até amanhã no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!